dia, galerinha do segundo ano. Espero que todos estejam bem, certo? Na aula de hoje, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o reino fungi, ou o reino dos fungos, certo? Então vou fazer uma breve explanação sobre o conteúdo, mas eu deixei para vocês alguns vídeos que completam o raciocínio dessa aula, certo? Porque a gente só tem um tempo limitado de 10 a 15 minutos, certo? Então, eu vou tentar esclarecer o máximo rapidamente. Mas eu gostaria que no final dessas aulas vocês curtissem lá, colocassem o comentário, porque a presença vai valer pelos comentários que vocês colocarem na plataforma do Google Classroom, ou no WhatsApp, ou no Google Meet, em qualquer uma das plataformas, porque depois eu vou pegando esses comentários, anexando para enviar para o Núcleo Gestor e para a SEDUC que vocês estão participando, certo? Então, participem, comentem, qualquer dúvida podem me chamar no privado e nessas redes que eu falei tudinho, que eu estou à disposição de vocês, certo? No que precisar pode contar comigo. Então, vou fazer uma explanação bem breve sobre o assunto e aí a gente tem um material de complemento que vocês, quem quiser se aprofundar mais e saber mais da história dos fungos, pode utilizar, ok? Então vamos começar porque a gente não pode perder tempo. Então, governo do estado do Ceará, a gente vai ter a aula 4, capítulo 4, o reino fungi, da página 36 do livro de vocês e 44, que vocês podem acompanhar, certo? Então, continuando. As características gerais dos fungos. Então, vamos pegar aqui algumas características. Fungos pode ser microscópico ou macroscópico. Por exemplo, um bolor de pão, que a gente dá para ver, mas também tem fungos que a gente não dá para ver, que eles ficam no ar, né? Mas eles estão ali atuando, certo? Mas tem outros que dá para ver, como o champignon, cogumelo, né? Que também é muito bom na culinária, né? Como o shiitake, o shimeji e outros, né? Que formam essas características do fungo. Quando a gente fala de fungo, pessoal, só falando aqui, não existe fungos ruins e bons. Eles ajudam nesse processo da natureza, ajudam também no nosso organismo, porque ele produz a penicilina, né? Então a penicilina, que é um antibiótico, ele é feito pelo fungo, certo? Mas as características deles, que podem ser, eles já viveram há 600 milhões de anos, né? Vou pegar só aqui alguns exemplos rapidinho para a gente não se estender. Eles são seres eucarióticos, quer dizer, eles vieram com a célula que tem núcleo. Podem ser unicelulares, multicelulares, quer dizer, pode ter uma célula, mas também pode ter várias células nele. Né? Como exemplo, as leveduras que faz a cerveja ou a cevada, né? Com a fermentação faz a cevada. O pão nosso que a gente utiliza também utiliza fungo para fazer, né? E são denominados os filamentos hifa. Hifa é como se fosse uma raizinha. Aqui, ó, por exemplo, essa ramificação pequenininha que dá é chamada hifa. Aí essa bolinha que eu coloquei aqui é onde fica o material genético, quer dizer, da célula eucariótica, certo? Então, isso aqui é uma hifa, certo? Um conjunto disso aqui, de hifas, né, tem várias entrelaçadas, pode ser chamada de micélio, certo? E a gente vai ver mais à frente, certo? Eu vou passar aqui porque eu não vou me estender, né? Mas vamos ver outra coisa que a gente pode pegar. E também peguei esses slides do governo de Portugal, viu? Que é muito bom. Quem quiser também acessar e procurar, vocês podem acessar que eles têm lá bem direitinho. Ó, fungos unicelulares filamentosos. Então isso daqui é a estrutura de um fungo, certo? Um fungo, ele é formado pelo corpo vegetativo, né? O corpo vegetativo é esse que fala. Quando a gente fala do corpo do fungo, ele não está para fora. Aqui para fora já é a formação do órgão de reprodução desse fungo. Um conjunto de hifa é micélio. Hifa, ela pode ser esses filamentos aqui, ó. Então, hifa é esses filamentozinhos. O conjunto desses filamentos é o micélio. E o micélio reprodutivo é onde aparece a carapaça do cogumelo. Então, lá ele pode soltar os esporos e esses esporos
vão para o ar, produzindo novos fungos, certo? Aí tem a chamada hifa cenocítica, que aqui não aparece, mas lá no livro de vocês tem, que é uma hifa que não tem separação, e a hifa septada, que ela tem várias divisões, onde tem o material genético em cada um desses compartimentos, certo? Então aqui nós temos uma definição do vegetativo, né? Assume as funções vitais do organismo, e o reprodutivo de reprodução. Então o vegetativo deixa ele vivo, reprodutivo é essa parte aqui, certo? Então tem até um filme muito interessante que fala da Branca de Neve, que ela entra na floresta, quando elas caem em cima de um cogumelo, aí sobe aqueles esporos. Aqueles esporos vêm do quê? Do micélio, que elimina um pó. E nesse pó é que tem o quê? Um material de reprodução desses fungos, certo? Continuando, que eu não posso me estender. Vocês sabem que eu falo demais, né, meu povo? A nutrição desse fungo. Então, eles são heterotróficos. O que é heterotróficos? Precisam de um outro ser para poder se alimentar, como nós. Então, o fungo ele vai viver à base do quê? Da decomposição, da simbiose, né? E vai ser um predador também, um parasita. Tem um videozinho que eu botei lá do Fantástico, no suporte de vídeo, que ele mostra cada característica dessa, mostra até a trufa, que é aquele cogumelo que vive debaixo da terra, que é caríssimo. Então dê uma olhada lá, viu? Então a gente fala aqui, quando se fala nesse heterotrófico, ele precisa de um outro ser para poder se alimentar, ok? Aí saprofágicos ou saprófitos são aqueles que decompõem alimentos, resto de comida, resto de madeira, material orgânico. Parasita é quando ele ataca, por exemplo, um inseto. Lá nesse vídeo do Fantástico ele mostra. Ele pega e mata o inseto porque o fungo começa a germinar dentro da cabeça do inseto. Então ele é um parasita também. Simbiose é quando ele vive em associação com algas. Você tem algas e fungos que formam os líquens. Aí então eles são, no caso aí, simbióticos. Eu só estou passando por cima, pessoal, mas vocês têm os slides aí, podem ler devagar, viu? Então, ó, o saprofágico, como eu falei, ó, é aquele que toma conta e destrói uma laranja, por exemplo. Nós temos aqui os parasitas, ó, a micose, aquela coceira que a gente tem lá na perna, né, que forma tipo essa parte branca aqui, isso aqui é um fungo. A caspa é um fungo, né? Então isso daí são os fungos parasitas, certo? Ou senão quando ele entra e começa a destruir todo o meio ambiente, que lá naquele vídeo também mostra, que eu deixei para vocês. Vamos passar para o próximo, que eu não posso me estender. Simbiótico, no caso aqui, ó, nós temos os links, que são formados numa associação de algas e fungos, e as micorrizas também, viu? Que um troca favor com o outro. Um cede a glicose, que é o açúcar, o fungo cede a glicose, e o outro cede a água para esse fungo sobreviver. Então, fungo, quando a gente come, por exemplo, um cogumelo, champignon, ele tem um sabor peculiar. Ele é meio adocicado, porque ele tem glicose, e às vezes não, e tem aquele corpo meio emborrachado. É muito bom, porque lá tem também substâncias, como eu falei, a penicilina, que ajuda o nosso sistema imunológico, né? Então é bom comer salada e tudo, mas não é para sair comendo qualquer fungo, viu, pessoal? Porque fungo vermelho, por exemplo, cogumelo vermelho, ele é alucinógeno, então não se pode comer. Mas alguns cogumelos, como shiitake, shimeji, champignon, você pode comer sem problema. Só não coma aqueles coloridos, porque os coloridos geralmente tem uma toxina que podem levar vocês ou uma viagem astral, né? Você é como se fosse uma droga, ou se não pode até matar. Tem um cogumelo chamado amanita, que dependendo da quantidade que você tomar, pode se tornar letal, certo? Então aí é os simbióticos. Para o próximo. Depois vocês leem devagar, pessoal. Só estou passando por cima.
Predadores são aqueles que se ramificam e matam. É como eu falei, no inseto. Ele vai se enrolar e vai se reproduzir e matar. Por exemplo, aqui é uma armadilha de um fungo predador, no nematodo. Nematodo a gente vai ver para frente que é um verme, né, cilíndrico, que ele pode atacar e destruir o nematodo, certo? A gente vai ver isso mais à frente no nosso livro. Então, depois vocês leiam. A reprodução. Nós temos dois tipos de reprodução. Assexuada é quando não há sexo por brotamento. Por exemplo, você tem aqui o fungo, a hifa, eu falei. Aí aqui você tem ela, aí aqui tem aqui, vamos pegar essa septada, que tem material. Quando você quebra, corta ela no meio, aí ela começa a se ramificar e começa a se transformar em duas e vai aumentando. Então não há o ato sexual, não há troca dos gametas nem masculino e nem feminino, certo? Elas vão se dividindo por formação binária ou também vão se dividindo, né, quando você vai quebrando essas hifas, certo? Ok, pessoal? Então aqui tem um exemplo, depois vocês dêem uma olhada com calma, ok? É porque a gente tem um tempo restrito. Desculpem pela essa tosse, é porque eu estou com alergia ao ventilador. Nós temos também a reprodução sexuada. Ela passa por todo um ciclo, né? Então, um lança o esporo, o outro pega, aí os dois trocam material genético. Trocando material genético, começa a fecundação e começa a brotação desse material. Então, ele passa por toda essa cadeia aqui, certo? De troca de informação que depois vocês podem ver com cuidado, certo? Então ele pode ter núcleos diploide. Quando eu falo diploide é porque pode ter os dois materiais. Por exemplo, eu tenho aqui um material A e tem um material B, que a gente viu lá no primeiro ano. Eles se juntam formando AB. E esse AB produz mais AB. E esse AB se separam, A vem para cá, B vem para cá, A vem para cá, B vem para cá, e aí começa todo o ciclo de reprodução, certo? Então ele tem uma vida aplonte, né, no meio da meiose. Isso que eu mostrei para vocês é uma meiose que a gente já viu lá no primeiro ano, certo? Então esse é um tipo de reprodução sexuada. Precisa de material genético tanto masculino como feminino, certo? E a importância dos fungos, né? A importância, além da decomposição do material que a gente não está utilizando, né? Nós temos o consumo, né? As bebidas, como a cerveja, vinho e outras bebidas, elas precisam passar pela fermentação. E essa fermentação é feita pelo fungo. Nós temos aqui os cogumelos comestíveis, né? Então, no caso aqui, ele serve de alimento que pode também nos proporcionar penicilina, um antibiótico, como o penicillium. Tá vendo aqui? É o que forma a penicilina, antibiótico que a gente toma quando tem um problema bacteriano. Por exemplo, eu peguei uma bactéria. Qual é o remédio que eu tenho que tomar? A tetracilina, vamos supor. Mas a tetracilina vem da penicilina. Penicilina é um fungo, Penicillium, né, que foi descoberto por Alexander Fleming. Para quem não viu, ele tirou umas férias e aí, nessas férias, ele descobriu esse fungo. E o bolor de pão, e aqui é um exemplo de cogumelo venenoso. Pessoal, obrigado, certo? Nossa aula termina por hoje, porque eu não posso me estender muito, mas agradeço a todos. Não esqueçam de curtir. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, eu estou à disposição de vocês. Saudades de todos. É muito, assim, gratificante para a gente ver nossos alunos estarem vendo as nossas aulas. Agradeço de coração, continue vendo, não desistam, né?
que a gente logo, logo vai voltar para o nosso espaço físico, a nossa escola, e esperamos isso, certo? Um beijo a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que Deus ilumine a cada família, a cada casa de vocês. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou no Google Meet, estou no Google Classroom, aonde vocês quiserem eu estou naquele período lá. E pode também me chamar no privado, certo? Então, um beijo, pessoal. Tchau, tudo de bom.